Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Pergunta dentro da favela qual soldado não tem vontade de ser milionário. Salve quebrada, mais um vídeo aqui no canal. Mano, já tem um vídeo aqui com o Richard, se você não conhece, tá aqui em cima, já clica. Mas antes de tudo, apresentação. E aí, Richard? E aí, como é que tá, mano? Prazer em vê-lo aqui novamente. E se apresente aí pra quebrada. Salve quebrada aí, pessoal. Um prazer estar aqui no canal. No outro vídeo eu contei, né? Já tô há muitos anos, né, no mercado financeiro, desde criança. Comecei bem jovem, operando praticamente todas as classes de ativo hoje em dia, né? Commodities, criptomoedas, ações, renda fixa, enfim. Então, e tô à disposição. Hein? Galera, no último vídeo a gente falou aí sobre diversificação, comprar ouro, se expor mais ao mercado lá fora. Tá aqui em cima, já clica lá e pega a visão. E hoje a gente vai estar falando aqui de criptomoedas. E nada mais que um especialista em criptomoedas. Richard, eu mesmo tenho algumas dúvidas particulares, que acredito que seja a maioria do pessoal que acompanha também o canal. Mas antes de tudo, o que é criptomoeda? Pra gente falar o que é criptomoeda, a gente tem que começar na gênese dela, né? A primeira, né? E mais importante, que é o Bitcoin. Uma coisa interessante, que o Bitcoin, ele é uma resposta à própria crise de 2008. Porque veio a crise de 2008, colocou o mundo em xeque, o sistema financeiro mundial de joelhos, todo mundo cansado de tanta intervenção governamental, essas desvalorizações, crises, etc. Um grupo de pessoas falou, opa, pera lá, né? Vamos desenvolver, né, alguma coisa que não precise de um controle central ou uma autoridade, como um governo tomando conta, um banco central tomando conta, e aí eis que surge, né, em resposta a essa crise de 2008, o Bitcoin, que é uma moeda digital que tem uma estrutura descentralizada, ou seja, ela não tem ninguém tomando conta, um governo, um grupo, etc. Uma regulamentação ali. É totalmente uma estrutura distribuída, que a gente fala, que é totalmente descentralizada, tem características muito próximas de como funciona um sistema natural e não tem fronteiras, né? E, então é uma forma de... É como se estivesse devolvendo o poder às pessoas. Porque hoje, por exemplo, se o Banco Central dos Estados Unidos, que é um grupo de pessoas, se reúne e resolve botar a taxa de juro lá para um patamar estratosférico ou derrubar, tem implicações no mundo inteiro e na vida de todo mundo. Então imagina, um pequeno grupo de pessoas que se eles tomarem uma decisão errada, fizerem alguma besteira, eles têm um impacto brutal. Já em relação ao Bitcoin, não, é a própria rede, né? Então você tem todo mundo lá, skin the game, participando, né? Que você tem quem tá lá minerando, né, os Bitcoins, que nada mais é do que auditando as transações que acontecem na rede, e como recompensa eles ganham um pouquinho de Bitcoin. Um ponto interessante é que o Bitcoin só vai chegar a 21 milhões de Bitcoins. Só vai existir isso, então. É uma oferta limitada, não vai ter mais que 21 milhões de Bitcoins. A estimativa é que o último Bitcoin minerado seja em 2140, então ainda tem tempo. Então é um ativo que tem características de escassez e deflacionário, então ele não tem regras imutáveis já determinadas no próprio protocolo dele. Ou seja, ele não pode ser modificado. Então não tem um banco central que vai falar, vamos emitir mais, vamos emitir menos, etc. E o mais interessante, todas as transações são públicas, que é o blockchain. Você consegue ver tudo o que está acontecendo ali e o próprio código que faz a tecnologia é um código aberto e que todo mundo pode contribuir e ir aprimorando com o tempo o processo. Então, realmente é uma evolução do que a gente conhece hoje como dinheiro. Então, você tem primeiro o Bitcoin, que ele surgiu, a Gênesis, que está nessa primeira camada, tem características de um ouro digital, e acima dele, aí você tem uma camada de experimentos, que são as demais criptomoedas, que são chamadas de altcoins. E aí você tem uma série de outras, Litecoin, Ether, etc., que estão lá fazendo experimentos. E a vantagem do Bitcoin é que, como ele está na primeira camada, ele não precisa se arriscar fazendo experimentos no sentido de para se aprimorar. Como a gente vai melhorar a escalabilidade, melhorar a velocidade das transações? Não, ele fica lá quieto. Ele observa o que está se passando na camada acima e os erros e acertos que acontecem lá, ele vai incorporando ao código lentamente. Então ele não se expõe ao risco de ruína. Então é muito próximo de como funciona um sistema natural, que ele vai evoluindo assim. Então, quem gosta de biologia sabe o que eu estou falando, como funciona um sistema natural, é muito, muito próximo
de como está funcionando esse ecossistema das criptomoedas. E assim, para começar a investir, comprar um Bitcoin, tem um mínimo por onde a gente pode acessar essa criptomoeda? Qual o caminho aí? Antigamente, né, quando a rede não era tão grande, né, e a força computacional que você colocava nela para você validar essas transações e ganhar o Bitcoin como recompensa, você podia fazer da sua casa, né? Hoje em dia não, hoje em dia como tem uma dimensão muito maior, uma das formas é minerando, a outra forma é você prestando algum serviço e a pessoa te paga em Bitcoin, ou simplesmente você trocando os seus reais por Bitcoin ou com alguma pessoa ou em alguma corretora que o nome é exchange. Uma coisa interessante, Bruno, que diferente das ações que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a B3, que tem um lugar só, você tem várias bolsas, né? Várias exchanges negociando o Bitcoin pelo mundo, então você tem até preços diferentes, entre eles, né, por exemplo, pode estar com um preço em dólares no Brasil, pode estar com outro nos Estados Unidos, outro na Coreia do Sul, e as pessoas até aproveitam para fazer arbitragem, né, em relação a isso. Mas, respondendo a sua pergunta, então, você pode começar com pouco dinheiro, pode trocar seus reais diretamente na exchange, e o mais importante, você tem que ser responsável também pela sua própria custódia, né? Que tipo de carteira que você vai comprar para armazenar, que chama wallet, para armazenar seus bitcoins, porque não adianta só deixar o Bitcoin, por exemplo, na exchange, porque se a exchange for hackeada, tiver algum problema, você pode perder eles. Então é como se tivesse realmente cuidado de uma barra de ouro, aí você tem os seus devidos cuidados que você tem que tomar na sua wallet, você é responsável pela sua custódia. Enfim, é algo aí que aos poucos as pessoas vão se familiarizando, mas lembrando, né, que acho que era até a próxima pergunta que você ia fazer, né? Como identificar... É que assim, hoje, tanto no Instagram, tem até comerciais na TV que eu já vi, falando o seguinte, investe em Bitcoin e tenha uma rentabilidade de 1, 2, 3% ao dia. A gente sabe que isso é uma furada, que nada mais é que uma pirâmide financeira, e é onde muitas pessoas, muitas empresas, entre aspas, acabam usando o nome Bitcoin, criptomoeda, para atrair a pessoa física, os investidores, a colocar o dinheiro, que pro lado do investidor, para ele vai estar sendo no Bitcoin, só que pro lado da empresa em si vai ser uma pirâmide financeira. A minha questão, minha dúvida, é como identificar se onde a pessoa está aportando é uma pirâmide financeira ou é de fato uma exchange, uma corretora que faz ali a ordem de compra e venda do Bitcoin. Primeiro, né, que tudo que é muito disruptivo e novo, tem uma série de pessoas e esquemas que se aproveitam disso, né, para vender alguma solução, alguma coisa dessa natureza. Todo mundo que prometer ganhos garantidos, coisas exorbitantes, você já nem ouve, né? Foge. Já sabe que não vale nem a pena perder tempo. Se você for pegar a média de rentabilidade dos mais bem-sucedidos investidores da história, Warren Buffett, George Soros, você vai ver que se o cara ganhou 1,5%, 2% ao mês durante 30, 40 anos, ele já virou um fenômeno. O que dirá oferecer isso ao dia? E isso é muito volátil ainda, ele tem anos que são melhores, anos que são piores, e Bitcoin e criptomoedas é uma das classes de ativos, se não a mais volátil do planeta. Então não tem como te garantir retorno, mas não é só no Bitcoin, não é só em criptomoeda, em qualquer coisa. Falar de ações, etc. Não tem retorno garantido, é renda variável, tem momentos que vai ser bom, momentos que vai ser ruim. Então, esse é o primeiro passo. E as exchanges, que são as maiores, consagradas, né? O pessoal se informar, ver quem está investindo nelas, conhecer, que são isso é uma coisa bem simples de identificar. Mas agora, promessa de ganho fácil disso, ou o cara que gosta de ostentar uma vida, né? Não, eu comprei tal carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Vence em investimentos quem tem ganhos consistentes, né? Então, nada de querer atalhos, né? Outro dia até postei no meu Twitter que fizeram uma corrida novamente da lebre contra a tartaruga. E a tartaruga ganhou de novo porque a lebre ficou na bobeira e parou no meio do caminho. E é exatamente isso. E a tartaruga andando lentamente chegou na linha de chegada. Então, sem atalhos, pessoal, não existe dinheiro fácil, não existe mágica, não tem forma mágica, setup mágico. Já tô há décadas no mercado, você vê que todo mundo que prometeu isso aí em algum momento acabou ficando pelo caminho. Mas também é importante a gente falar, né, Murilo, que geralmente esses esquemas também eles têm sucesso porque é o encontro de duas forças, né?
a ganância com a má fé, né? Sim. Tem a má fé de quem tá fazendo isso, mas também tem a ganância de quem da outra pessoa que ali. quer, às vezes tá ou um desespero, acha que eu vi muitos casos de pessoas, por exemplo, que perderam emprego e acham, não, eu vou entrar porque vai me render tanto e aí eu vou ganhar uma sobrevida até procurar um novo emprego, etc. Pessoal, não caia nessa, tenham respeito pelo patrimônio de vocês, da família de vocês, não se exponham a esse tipo de risco, porque esse é o tipo de risco que te tira do jogo e te dá um game over. Então a maneira aí são esses filtros que você tem que fazer. Quando você compra o Bitcoin na Exchange, você põe na sua wallet, é seu, a custódia acabou, não tem, você tá lá, é seu, é lá, responsabilidade tá lá, sua. Exatamente, tá lá com você, não tá na mão de ninguém. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa responsabilidade, tem que assumir essa responsabilidade pelo próprio patrimônio. Eu conversei com um amigo que ele tinha entrado numa pirâmide e ele sabia que era pirâmide. E aí eu falei de todos os riscos, até notícias da CVM com algumas pirâmides aí que ficaram mais famosas. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas eu tô ganhando dinheiro. Aí eu virei pra ele e falei, tenta sacar lá. Aí já é outro esquema. Na tela tá aparecendo que você tá ganhando. Beleza. Eu falei, tenta sacar. E aí eu acho que foi umas 2 semanas depois, aí ele falou, não, mas eles estão com problema no saque. Eu falei, não, cara, esse é o primeiro sinal que você já perdeu seu dinheiro. Cara. É isso, aí eu fui mostrando as notícias e aí ele acabou perdendo aí, eu acho que foi R$3.000, que ele juntou muito. E ele falou, cara, eu juntei muito. Eu falei, primeiro, você sabia que era, então quem tá errado é você, é isso. E tem que ter paciência, porque o cara, não só esse, mas outras pessoas que acabam entrando, principalmente quando sabe que é pirâmide, e aí as pessoas querem colocar R$100 e em 6 meses virar 200. Garantidos, detalhe, garantidos. E isso não existe. E eu acho que esse é o risco maior e o que você falou também, porque tem a má fé da empresa, mas tem a ganância da pessoa ali do outro lado. E, infelizmente, esse encontro aí, quem sai perdendo, no final das contas, a maioria é a pessoa. Para a pessoa, se ela quer criar riqueza mesmo, ela tem que ser útil à sociedade, no sentido de tentar solucionar problemas, tentar tornar a vida das pessoas melhor, tornar-se essencial, né? Sim. Criar novas fontes de renda e, ao mesmo tempo, ser um bom investidor. Então eu falo, tem que ser um bom empreendedor, criando aí fontes de renda, e também ser um bom investidor para você ir mantendo, né, essa riqueza que você está criando e multiplicando ela ao longo do tempo. É engraçado que também tem uma pirâmide famosa, que eles fazem essas pirâmides e tal, mas tem a pirâmide lá da High Society, né, que aconteceu no exterior, que foi um escândalo, que é a do Madoff. A do Madoff foi uma pirâmide que durou décadas, que eles diziam que tinha um super fundo hedge que pagava 10% ao ano religiosamente. Tinha artista, até o cineasta Steven Spielberg tinha dinheiro lá, tinha entidade de caridade judaica, tinha todo mundo, os grandes magnatas tinham dinheiro com o Madoff, e o cara tinha tipo um retorno absurdo. Então vamos falar, não é possível que esse cara faz. Tem até uns documentários que é perseguindo o Madoff, tem a história do Madoff. Acho que eu já ouvi falar dessa história. Ele fala, esse cara é um gênio, e ele não mostrava as operações. Só falava, ganhou 10%, e todo mundo lá, sendo distribuído, o cara tava lá com centenas de bilhões de dólares. Aí, de repente, um dia descobriram que, na verdade, era uma grande pirâmide. O cara não fazia uma única transação, ele enganou por mais de 20 anos, mesmo todo mundo em cima lá dele. E hoje o Sr. Madoff tá preso. Então, assim, pra ver que, tipo, então se o pessoal fala, é o ignorante, é o humilde lá, que é alvo de pirâmide. Não, teve essa pirâmide da High Society. Então, turma aí, dá uma pesquisada no Madoff. Foi um dos maiores absurdos da história da humanidade, essa pirâmide do Madoff. Enganou muita gente, até o cineasta Steven Spielberg perdeu lá boa parte dos bilhões dele, porque não existia nada ali. O cara... Quem entrava, ele ia pagando, né? Quem tava lá na pirâmide, como funciona o funcionamento de uma pirâmide. Então foi um dos absurdos. É sempre bom tomar cuidado com ganhos fáceis e altos, que normalmente é o que essas pirâmides vêm divulgando aí. Coloca R$100, dobra em 6 meses, 1% ao dia, 3%. E aqui a gente conseguiu bem mostrar pro pessoal como identificar o que é uma pirâmide, o que é de fato um Bitcoin, onde investir, que não precisa de muito dinheiro para comprar um Bitcoin. Com R$100 consegue? Consegue. Com R$100 consegue. E só vai existir 21 milhões de Bitcoins. Isso, então se tiver uma pequena fração, você pode comprar em frações, né, que são os satoshis. Então tem várias casas decimais, então dá para comprar pequenas frações de um Bitcoin. Você precisa
comprar um Bitcoin, né? Porque um Bitcoin hoje em dia custaria mais de 40 e poucos mil reais, né? Lembrando que alguns anos atrás só um Bitcoin não custava nem R$1.000. Eu lembro que em 2015, eu tava na faculdade, 2015 e 2016, e foi quando começou todo mundo falar sobre Bitcoin, o assunto tava no auge, e eu lembro que os moleques da minha sala tava comentando comigo. Aí falou, um Bitcoin hoje, eu lembro até hoje, tá 16 mil reais. E aí, pra mim, já tava muito alto. Eu falei, nossa, mas isso tudo? Os caras, não, mano, mas eu comprei a 11. E aí eu acho que no final, não lembro se foi de 2017, eu acho, ou 2016. Chegou a 60 mil reais. Chegou a 70 mil, 70 né? mil? 70 eu lembro mil. que eu acompanhei ali até uns 60, 63. No final de 2017 chegou a 70 17, mil. foi isso mesmo. E aí eu pensei, falei, mano, tava 16 mil reais. E como você falou, é bem volátil, porque já chegou a cair de novo aos 20 mil, que eu acompanhei. Não, chegou a cair até 10 de novo. Até 10 de novo? Eu vi até os 20 e agora tá na faixa dos 40, 45. Porque a pessoa nem se preocupar tanto com o preço, né? Mas fazer a exposição da forma correta, pensando nele como uma reserva de valor, um ouro digital, assim como ouro, para você ter parte do seu portfólio, para você enfrentar esses desequilíbrios que está acontecendo aí na economia mundial e principalmente os governos nunca emitiram tanto dinheiro, né? Então as moedas aí elas vêm perdendo o poder de compra. Então o pessoal até fala, não é o Bitcoin que está subindo, né? São as moedas estatais que estão caindo, né? Porque no momento que dá encrenca, dá crise, as pessoas historicamente migram para ativos que não têm uma interferência estatal. Porque é até engraçado, né? O Facebook falou que ia lançar a moeda Libra, né? O Congresso americano não gostou e ia mandar uma carta para o Mark Zuckerberg. Aí olha que engraçado. Se o Congresso americano não gosta de alguma coisa do Bitcoin, para quem que ele vai mandar a carta? Não tem ninguém. Não tem ninguém. É uma estrutura descentralizada, né? Justo. Porque justamente mostra como o Bitcoin está devolvendo o poder às pessoas. Não, é uma coisa que funciona 24 horas por dia, domingo a domingo, não é igual a Bolsa de Valores tem que horário. desliga, e não é igual o teu banco aí, que, pô, às vezes você tá lá, né, com a gatinha, vai passar o cartão ali, meu, e aí dá, tipo, o banco tá fora do ar, mas a máquina é sacana. Ao invés de dar, ela dá venda não autorizada. É isso mesmo. Pô, podia pôr lá, banco fora do ar. E o banco tá fora do ar, já o Bitcoin nunca saiu do ar. E uma coisa que é importante a gente falar, o pessoal vê muita notícia de hacker, a estrutura em si do Bitcoin, que é o blockchain, onde estão registradas as transações, nunca foi hackeado, nunca foi violado. A rede em si nunca foi violada. Agora, os problemas que aconteceram foram na periferia da rede, no sentido que são a exchange, aconteceu uma coisa aí. Só que como ela tem essa estrutura descentralizada de pontos, quando tem um problema localizado aqui, não mata toda a rede. Não interfere o resto. Não interfere no resto e o restante da rede aprende com aquilo. Agora, vamos pensar no sistema financeiro dos bancos. Se um grande banco aí quebra, o efeito de contágio nos outros, o que acontece? Efeito dominó. Porque é um sistema centralizado. Então, se aquele centro sofre um problema, um abalo, quebra, pode botar em risco toda a rede. Já uma rede descentralizada, os ataques que acontecem, eles não comprometem o todo e ainda aprimora a rede, porque todo mundo aprende com aquele ataque. Por isso que tem traços de antifragilidade. O sistema antifrágil tem essa estrutura descentralizada. Então a gente pode observar também que é bem seguro investir no Bitcoin, porque, como você disse, os problemas que aconteceram foram nas exchanges, não na moeda em si. Não, a rede nunca foi violada, então tomar cuidado com a exchange. Exchange não é carteira, não deixa seus bitcoins ali, coloca na sua carteira própria, tenha cuidado com a sua custódia. Então é tomar essas precauções e aos poucos as pessoas vão se familiarizando, porque as criptomoedas elas estão na infância da infância. Então eu lembro que quando chegou a internet, por exemplo, pô, nem todo mundo sabia mexer. Pô, eu sou do tempo que a internet era discada, pô, aí tu fazia aquele barulho, que aí conectava lá um negócio, o bagulho que ficava lá, sem a linha do telefone. Aí tipo alguém pegava na linha, quero usar o telefone, desliga a internet. Aí acessava os sites ali e tal, aí o pessoal nem sabia o que era um navegador ou tal. Eu lembro que o começo, até das ações que eram negociadas na bolsa, que eram empresas de internet, entrevistava os caras no ano 2000 e falava, quanto que você acha que sua empresa vai dar de lucro? Aí os caras falavam, não sei, mas eu sei que meu site vai aumentar não sei quanto número de visitantes. Os caras não estavam nem preocupados com o lucro, ninguém sabia em qual modelo de negócio o que ia acontecer. E a grande virada de chave da internet, por exemplo, foi a chegada do smartphone, né? Sim. 2007. Quem imaginaria que você ia ter tudo ali na palma da mão? Então, assim,
único aparelho. Criptos, a gente tá na infância da infância, os desdobramentos, efeitos de segunda ordem, terceira, que vão acontecer aí com o tempo, só o tempo vai mostrando, mas tem um caminho aí muito promissor, principalmente o Bitcoin aí, que desde que ele surgiu aí, nunca foi violada a rede, é uma tecnologia aí espetacular e eu sugiro que as pessoas até estudem, né, se aprimorem, procurem mais informações, mas se expor da forma correta, sem pensar em termos especulativos, vou ficar rico do dia pra noite. Você falou de 2017, quando chegou a 70 mil, tinha notícias assim, o cara, vendi a minha casa para comprar Bitcoin. Um outro, usei todo o meu cartão de crédito. Pô, meu, aí o cara também, quer ser aquela frase que o pessoal dá risada. O cara vai se tornar o quê? Um passageiro da agonia, né? Eu lembro que em 2017, na época eu tava fazendo estágio no Banco Bradesco. E teve um colega lá que ele falou, vou comprar tudo de Bitcoin. Aí eu falei, não, mas tudo o quê? Ele falou, não, tenho 7 mil guardado, vou pegar o salário desse mês, vou comprar ali uns 13 contos de Bitcoin. Aí ele entrou, tava 50 mil. E aí eu acho que passou uns 2 meses, alguma coisa assim, aí ele falou, cara, eu vendi, tava nos 30. Nossa, coisa... ele captou, triste, né? A gente fala, ele jogou a toalha. Isso, aí foi especulação comprando topo 100%. E vendendo fundo. Isso. Não, pessoal, tem que criar fontes de renda, ser empreendedor, saber investir, participar, né, dos resultados das grandes empresas via bolsa, saber se expor também em renda fixa, fundos imobiliários e também commodities, como você tem aí metais preciosas, ouro, e agora a gente tem aí as criptomoedas, principalmente ouro digital, o Bitcoin. Aí você forma o seu portfólio global, investir lá fora, entendeu? Aí as coisas começam a avançar e o pessoal que acha que a vida é um atalho, que... Olha, eu vou falar, eu conheço pessoas que têm uma situação financeira muito, muito confortável. Não conheço um que tá na praia assim, de Papuar, que não. Todo mundo, o cara trabalha, ou o cara acompanha os investimentos, o cara, o mundo é ação, né? É movimento, né? Você não pode achar que, não, eu vou ficar parado. Se você morre, ou vai acabar perdendo tudo. Pô. É isso. Você acredita que o Bitcoin, ele é um novo ouro aí, daqui pra frente, que ele vai ser milenar também? Então, o ouro, ele já tem o que a gente chama de efeito Linde, né? Se provou no tempo. Sim. Milenar já. O Bitcoin não, ele tem aí, surgiu tá 10 anos, tá na infância da infância, tá despontando como uma possível reserva de valor um ouro digital, mas ainda, como você colocou bem, ele precisa se provar no tempo ainda, porque o tempo dele em relação ao ouro é muito em termos relativos é muito diferente, então a gente tem que ver, mas assim, é uma tecnologia muito promissora e que também está sendo, isso é importante, olha, eu já ia até esquecer, né, mãe? Está sendo uma fonte de escapatória das pessoas em países com crises gigantescas. Por exemplo, na Venezuela, que a moeda lá, hiperinflação, sim, uma das saídas para a população tentar sobreviver e preservar o poder de compra, pode ser o ouro, mas qual que eles têm comprado bastante? Bitcoin. Outro país que está também, Argentina agora, outro país que está começando a desvalorizar a moeda, que estão fazendo isso, a China. Outra questão também que eu acho interessante das criptomoedas, que elas ainda não têm essa escalabilidade, etc., é também enfrentar questões no planeta de regiões ou cidades e partes de cidade que tem o problema da desbancarização. Tipo assim, a burocracia do cara abrir uma conta, ou o cara ter isso e aquilo, e o cara não ter o... Bem difícil operar com o banco. E às vezes as criptomoedas podem chegar justamente o cara lá com o celular dele, vai lá, faz os pagamentos dele e tal, não precisa ter nenhum tipo de burocracia, ele mesmo vai fazer, e porque não tem horário para TED, para DOC, isso aqui. Curiosidade, tem algum lugar do mundo que já aceita pagamento em Bitcoin? Vários, inclusive até o Brasil, já tem até um site que se o pessoal jogar no Google aí, que é onde aceita Bitcoin em São Paulo, por exemplo, tem os estabelecimentos que já aceitam, tem empresas que já estão fazendo parcerias até com as maquininhas de cartão. Então assim, aos poucos tá evoluindo, assim, mas eu vejo o Bitcoin mais como uma reserva de valor, um ouro digital, justamente pela escalabilidade e o tempo que demora ainda as transações, e acima deles aí vai surgir as soluções em cima disso para chegar nesse ponto e a gente conseguir fazer todas as transações num tempo muito rápido, etc. Mas as coisas estão caminhando. Começar a pagar em Bitcoin. Tem uma banca lá no centro. Acho que até uma banca aqui perto, aqui na Paulista, que tem uma que já aceita. Mas assim, só jogar no Google, você vai ver que tem vários estabelecimentos. Tem até no mundo caixa eletrônico que você se você tem seus bitcoins lá, você consegue sacar na moeda que você quiser, euro, dólar, ou... Já converte ali. Já converte na hora. Então assim,
Tá evoluindo ainda, tem um longo caminho pela frente, mas a gente sabe que tecnologia, as coisas às vezes dão saltos, né? Elas não andam de forma linear, igual a internet aí, que quando começou, pô, quando que eu imaginaria que ia ter o smartphone, que você ia fazer compras isso ali. tudo hoje. E conectar aplicativo de transporte, disso, daquilo, tudo. Assim, é um mundo aí que a gente tem que usufruir bem, né? Sim, sim. Bom, acho que é isso. A gente passou bem aqui a visão para todo mundo sobre criptomoedas, como identificar a pirâmide, que o Bitcoin pode ser como uma reserva de valor e que você pode comprar as coisas com Bitcoin aqui em São Paulo. Isso já me agregou valor, já vou ficar esperto. Mano, é isso. Valeu, Obrigadão novamente aí pelo vídeo. Sigam o Richard, tá aparecendo aqui o Instagram dele. Tem o canal também da Convex aqui na descrição. E o Instagram dele, já clica lá, tamo junto. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. É nóis. Estudem Bitcoin e comprem com Bitcoin. É nóis. Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Pergunta dentro da favela qual soldado não tem vontade de ser milionário.